Olá, pessoal, bom dia. Vamos finalizar a nossa semana com os conteúdos de hoje, quinta-feira, dia 1º de abril. O dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. No calendário de abril, nós vamos ver outras datas importantes. Nós temos aqui, ó, hoje, quinta-feira, dia 1º, depois dia 2, que é sexta-feira, feriado. O que é o dia 2? É a Paixão de Cristo, né? É um feriado religioso. Depois nós teremos no dia 4, é o dia da Páscoa, que a gente comemora a Páscoa. Depois, mesmo dia 4, começa a lua minguante. No dia 19, nós temos o dia do índio, que vai ser numa segunda-feira, esse número aqui de verde. Dia 21, mais um feriado de Tiradentes. Dia 22 é o dia que foi comemorado o descobrimento do Brasil. Dia 12 vai começar o início da lua nova. Dia 20 vai ser a lua crescente. Dia 27, a lua cheia. As luas vão mudando a cada 7 dias. Cada 7, 8 dias mais ou menos, ok? 7 dias, ok? Então nós teremos aqui alguns feriados, algumas datas comemorativas e teremos 4 domingos neste mês, dia 4, 11, 18 e 25. Ok, então vamos seguir a nossa rotina agora. Hoje, no planejamento, nós teremos a atividade 48 do EMAI e em Ciências Humanas e da Natureza nós vamos continuar o assunto sobre as comunidades indígenas e vamos responder algumas questões no caderno, ok? Lembrando que amanhã não tem nenhuma atividade para a gente realizar, porque vai ser o feriado, né? Sexta-feira Santa ou Paixão de Cristo. Ciências da Natureza. O que nós veremos aqui? As comunidades indígenas. Diferentes comunidades indígenas. As comunidades não são iguais. Cada comunidade tem seus hábitos, língua e tradições. A maneira de organizar a aldeia e construir as casas, por exemplo, mostra as diferenças entre os grupos. Observe as fotografias. Então, aqui eu vou trazer duas tribos diferentes para a gente comparar o modo de vida dessas duas tribos. Então, primeiro, os Yanomamis, Yanomami, Yanoama, Yanomani ou Yanomami, com I, são um grupo de aproximadamente 35 mil indígenas que vivem em cerca de 200 a 250 aldeias na floresta amazônica, na fronteira entre Venezuela e Brasil. Então, essa tribo Yanomami, ela está presente tanto no Brasil como na Venezuela. E ela fica localizada lá no estado do Amazonas, onde tem a floresta amazônica. Os Yanomami acreditam fortemente na igualdade entre as pessoas. Cada comunidade é independente das outras, e eles não reconhecem chefes. As decisões são tomadas por consenso, frequentemente após longos debates, onde todos têm direito à palavra. Como a maioria dos povos amazônicos, as tarefas são divididas de acordo com o gênero. Os homens caçam animais como queixadas, antas, veados e macacos. Muitas vezes usam o curare, que é um extrato de planta, para envenenar suas presas. Então, eles têm todo um modo de vida específico e, entre comunidades, eles conversam muito. Eles decidem as coisas entre eles conversando. Não existe um chefe ou um pajé que lidera todos eles. Eles são uma comunidade. Todos podem falar, dar sua opinião e debater sobre o assunto. Então, aqui a gente vê algumas figuras. E agora nós vamos ver o tipo de moradia que eles têm. Essa moradia aqui é a moradia construída pelos Yanomami. Eles vivem em grandes casas comunais circulares, chamadas de ianos ou chabonos. Algumas podem acomodar até 400 pessoas. A área central, com essa área aqui do meio, é utilizada para atividades tais como rituais, festas e jogos. Então, eles fazem essa casa, né, em forma de círculo, e deixa o centro para eles poderem fazer seus rituais, festas, jogos. Nós falamos da tribo Yanomami. Agora nós vamos falar dos Avá Guarani. Avá Guarani é a denominação dada a um grupo indígena distribuído principalmente entre o leste da Bolívia, oeste do Paraguai, noroeste da Argentina e sul e centro-oeste do Brasil, mais presente no Paraná. Então, como esses países são fronteira do Brasil, os índios podem habitar também esses países que são bem próximos, mas a gente reconhece eles como parte
de tribos que vivem aqui no Brasil. Agora aqui a gente tem um outro tipo de moradia dos Avá-Guarani. Essa moradia aqui é em São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná. Essa foto é de 2014. Os Avá-Guarani vivem em casas menores, que geralmente servem de moradia para apenas uma família. A gente viu que os Yanomami, eles vivem em comunidade. Podem viver em até 400 pessoas. E aqui eles têm casas menores, que é para uma família só. Seguimos. O que nós vamos fazer agora? Complete o quadro com informações sobre os Yanomami e os Avaré-Guarani. São as casas. Qual é o tipo de casa dos Yanomami? A gente viu que a casa é uma casa circular e a casa dos Avá-Guarani é uma casa por família. Número de pessoas ou famílias por casa. Nos Yanomami podem viver até 400 pessoas. Nos Avá-Guarani é uma casa por família, então é uma família só. Aí vai depender de quantos membros tem essa família, certo? Geralmente, cada aldeia indígena tem um chefe. O chefe não governa sozinho, ele sempre escuta o restante da aldeia, principalmente os mais velhos. O lugar de reuniões é muito importante para a aldeia. Ali, os indígenas se reúnem para conversar, lembrar fatos antigos, organizar o trabalho da comunidade, promover festas e rezar. Geralmente é onde também fica a escola. Além do chefe, geralmente é o pajé. O pajé aconselha as pessoas da aldeia e cuida da saúde delas, utilizando seus conhecimentos para fazer remédios com as plantas. Ele também conhece as lendas e as histórias orais de muita de sua gente. Então a gente herdou muitos ensinamentos através dos índios. Por quê? Eles que habitavam a floresta, eles que faziam uso das frutas, das ervas, das plantas. Então começaram com eles a ideia de fazer remédios com as plantas. Começaram com eles a ideia de caçar animais para se alimentar e etc. E muitas histórias e lendas são contadas desde a época dos índios. O que nós vamos fazer agora? Então aqui a gente falou nesse parágrafo sobre como é a decisão entre os povos, quem que tem a palavra final, quem é que governa a comunidade. E a gente viu que tem comunidades que todos podem falar, inclusive todos podem dar opinião, e tem comunidades que têm um chefe ou um pajé, mas ele nunca governa sozinho. Agora nós vamos trazer para a nossa realidade, vamos completar as frases usando o banco de palavras. Então aqui eu tenho algumas palavras, ó. Eleição, prefeito, leis e direitos. Então, aqui, na letra A, eu vou ter que colocar uma palavra que está faltando aqui nesse espaço. Todas as três frases, eu tenho palavras que precisam ser inseridas aqui para fazer sentido. Então, na letra A, no nosso município ou na nossa cidade existe o que é o líder e representante do povo. Quem vocês acham que é o líder e o representante do povo no nosso município? Eleição, prefeito, leis ou direito? Tem que colocar a palavra que faz sentido aqui, certo? Letra B. Ele, né, no caso, quem você escreveu aqui em cima, ele é escolhido através de eleição, leis, direitos. Letra C. Na nossa comunidade existem as. Agora tem dois espaços para a gente completar. Existem as que garantem os nossos e deveres na sociedade. Quais palavras vão encaixar aqui na frase C? Então, para cada espaço é uma palavra diferente. Nenhuma palavra vai se repetir aqui, certo? A nossa parte aí de ciências da natureza é isso daí. Então, qual que é a reflexão aqui? Que os povos indígenas, eles vivem muito bem em comunidade, porque eles conseguem decidir, às vezes eles têm um representante que pode ser o pajé ou o chefe, mas eles sempre conversam entre si para decidir coisas importantes. No nosso município, na nossa cidade, a gente tem, né, algumas leis, algumas normas que precisam ser seguidas, e a gente elege um representante através de eleição. Então, o modo de viver é diferente, porque nós estamos em ambientes diferentes. Os indígenas vivem no meio da floresta ou em áreas rurais e a gente vive na cidade, no meio urbano. Então, essa diferença aí que a gente vê entre a nossa realidade e a realidade dos índios. Agora, em matemática, como que vocês vão anotar no caderno? Então, vocês vão colocar a data, ciências da natureza, comunidades indígenas. Atividade 1. Não precisa copiar a pergunta. Vocês vão escrever só isso aqui, ó, modo de vida das comunidades.
Se conseguir fazer essa tabela, ok. Se não conseguir, escreve o nome da tribo, coloca o tipo de casa e o número de pessoas da família, tá? Então aqui, casas, tipo de casa, número de pessoas. Do grupo Yanomami e do grupo Avá-Guarani. Número 2, frases com banco de palavras. Então, as frases vocês vão copiar no caderno, tá? A letra A, a letra B e a letra C, com as palavras que se encaixam aqui em cada frase. Agora sim, nós vamos para a matemática. Nós vamos fazer a página 48, sequências numéricas. Mateus escreveu números em cartões e os colocou em uma sequência, mas não preencheu os dois últimos. Veja o que ele fez e diga quais os números que podem estar escritos nesses cartões. Justifique sua resposta. Então, a gente tem que fazer uma reflexão de qual foi a ideia do Mateus aqui para ele colocar esses números, ó. 22, 25, 28, 31. Esses números, eles não seguem uma sequência de um em um, mas a gente percebe que eles estão aumentando, ó. Do 22 foi para o 25, do 25 foi para o 28, do 28 foi para o 31. Então, a gente sabe que esses dois números aqui vão ter que ser maiores, e a gente tem que acompanhar a tendência dessa sequência. O que a gente pode observar? A gente viu que não aumentou de um em um. Está aumentando demais, ó. Do 22 foi para o 25. Então, vamos contar. 22, 23, 24, 25. Aumentou 3. Do 25 para o 28. 26, 27, 28. Aumentou 3 novamente. Do 28 para o 31. 29, 30, 31. Aumentou 3 novamente. Então, os números aqui estão aumentando de 3 em 3. O que vocês vão colocar no próximo espaço? O número 31 somado mais 3. Vai dar quanto? Eu vou achar o resultado daqui. E o último espaço, eu vou pegar o resultado anterior e somar mais 3. Ok? Então, a gente tem que responder, ó. Veja o que ele fez e diga quais números podem estar escritos. Vocês vão anotar e escrever o que ele pensou, o que ele fez. Ele fez uma sequência que está em ordem crescente, porque ela está aumentando de 3 em 3. E aí vocês vão colocar os números aqui que faltam para completar a sequência, ok? Na mesma página, tem mais algumas sequências para a gente completar. E aqui eu já trouxe até de quanto está aumentando e tem uma que está diminuindo aí. Número 2. Mateus continuou a escrever números em cartões e a formar sequências. Escreva os números que você considera que devem ser inseridos em cada um dos cartões em branco. Então aqui eu tenho uma sequência. Sequência A. 13, 18, 23, 28. Essa sequência está aumentando de 5 em 5. Então, vocês vão acrescentar os dois últimos números, sempre pegando o que apareceu por último, 28, e somando mais 5, para eu achar o próximo, tá? A sequência B está aumentando de 4 em 4. Do 30 foi para o 34, do 34 foi para o 38. E a última cartela já está preenchida. Então, eu vou preencher só as duas aqui do meio, certo? Pego o número anterior, o último número, e somo mais 4. Coloco o resultado lá no espaço. A sequência C está menos aqui. Ela vai diminuindo de 5 em 5. Igual a letra D, que também diminui, ó. Do 400 foi para o 380. Do 380 foi para o 360. Ela diminui de 20 em 20. E a letra C diminui de 5 em 5. A letra E, o primeiro número é o 0. O 0 já pula para o 2020. Então aqui aumentou 2020. Mas aí depois a sequência vai aumentando só de 2 em 2. Então eu vou seguir a última tendência, ó. Do 2020 para o 2022, do 2022 para o 2024, já até coloquei aqui. E aí vocês vão colocar somente o último, ok? Essa é a atividade do EMAI. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer o rascunho aí do cálculo, pode fazer no cantinho do caderno, pode fazer no caderno de sala, pode usar os lápis de cor, que for mais fácil para vocês, ok? E se precisarem de ajuda, eu estarei à disposição. Um beijo, até a próxima, bom fim de semana.